Senhor presidente, eu vou aqui discutir, que é para isso que esse tempo que foi nos concedido, o projeto do Poder Executivo, que é o projeto número 24, que institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, o programa Recupera MS, deputado Zé Teixeira, que trata exclusivamente daquelas empresas que estão em processo de recuperação judicial, que quem decide isso é o Poder Judiciário. E quando, antes da edição ou dessa proposta, quando uma empresa entra em processo de recuperação judicial, ele tem condições diferenciadas para pagamento de tributos federais. Então, o que ocorria? A empresa que entra em processo de recuperação judicial, por ter um tratamento diferenciado para pagamentos de débitos de tributos federais, ele acaba, obviamente, aproveitando essa condição e não pagava o tributo estadual. E um detalhe, essa lei que está vindo, esse projeto de lei, na verdade nem precisaria vir para cá, porque não é uma inovação, ou não é uma coisa que está sendo feita apenas no Mato Grosso do Sul. Há um convênio que foi aprovado pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda, deputado Caravina. E o CONFAZ, deputado Zeca, aliás, faço questão de esclarecer ao senhor, que ontem tinha dúvida sobre o projeto, até pelo respeito que tenho a Vossa Excelência. Então, esse é um projeto que, na verdade, poderia ser resolvido através de um decreto, porque já há uma autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, para que os estados adiram a essa proposta do CONFAZ. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Alagoas, todos aderiram ao convênio, a esse convênio CONFAZ. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui é meramente algo que já está validado em nível nacional pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um projeto absolutamente simples, é um projeto nacional. Todos nós sabemos que houve um aumento substancial de empresas que entraram em processo de recuperação judicial, deputado Pedro Kemp, e essas empresas acabam pagando apenas com condições diferenciadas tributos federais. Ao aprovar esse projeto, que na verdade nem precisava ser projeto de lei, na minha opinião, bastaria um decreto, as empresas do Mato Grosso do Sul passarão, aquelas que estão em processo de recuperação judicial, passarão a ter uma condição também diferenciada, deputado. O senhor que é do setor do agro, existem várias empresas do Mato Grosso do Sul, do agronegócio, que estão em processo de recuperação judicial, elas poderão pagar o tributo estadual em condições diferenciadas, com um número de parcelas bem maior. O que é importante dizer, né, porque hoje a gente vive no mundo da narrativa e não da verdade, então isso não é uma coisa feita aqui no Mato Grosso do Sul. Permite uma parte, deputado? Com toda certeza. Para agora, para ouvi-lo. Deputado Paulo Duarte, desculpa. Vossa Excelência fala isso com muita propriedade, pois entende do assunto e foi nosso secretário de Fazenda no governo do nosso querido governador Zeca do PT. Até porque as pessoas que estão em recuperação judicial, elas estão usando a inscrição estadual para trabalhar e pagar o tributo federal diferenciado. E o tributo estadual não entra em condições. O que o governo está fazendo? Criando uma condições dele pagar o tributo federal, trabalhando com a inscrição estadual, pois ele está estabelecido aqui dentro do Estado, mas também tem que pagar o ICMS, porque como é que paga salário do professor? Como que manda o duodécimo para os poderes, sem receber o dinheiro de 6 meses? A pessoa tem que realmente ter responsabilidade com as suas empresas. Ela não pode trabalhar 6 meses com a inscrição estadual, vendendo comprando mercadoria e vendendo sem pagar ICMS.
Então, eu acho que o governador está certo, abrir também um diferencial para que ele pague o imposto, assim como faz no governo federal, para que ele não feche a sua empresa, para que não desempregue as pessoas. Então, eu acho que o projeto é de extrema necessidade do momento que nós estamos vivendo na economia brasileira. Muito obrigado. Esclarecendo, deputado Zé Teixeira, né? Então, nós vamos votar daqui a pouco esse projeto que o Recupera MS, que vai incluir, que vai ser uma coisa importante, está sendo feita no Brasil inteiro, deputado, meu querido líder Londes Machado, o país inteiro está fazendo isso, porque há um número alarmante de empresas em processo de recuperação judicial. E por que os estados fizeram esse convênio? Porque as empresas pagavam apenas tributos federais, que tinha condição diferenciada. Com esse convênio em nível nacional, que Mato Grosso do Sul, assim como outros estados aderiram, passará a ter condição também do pagamento diferenciado de tributos estaduais, do ICMS principalmente. E, deputado Zé Teixeira, depois de esclarecida a dúvida do deputado Zeca, do PT, meu querido deputado Zeca, eu quero esclarecer também, embora não tenha a ver com esse momento, não sei por que foi dito, mas não tem a ver com a votação do projeto, aquela questão do devedor quanto mais, aliás, quanto mais não é só um termo usado no Poder Judiciário para réus, quanto mais é quem é insistente, aquilo que é recorrente. O que acontece? Nós temos que tratar, deputado Zé Teixeira, de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Se tem aquele contribuinte, aliás, e essa demanda veio do próprio setor produtivo, se tem um contribuinte que paga rigorosamente os seus tributos em dia, é justo que aquele contribuinte que, de forma recorrente, durante um ano ou 6 meses consecutivos, e não vai, e ele parcela. E outra coisa, deputado Zé Teixeira, aquele que deve, não vou conceder a parte, aquele deputado, aquele contribuinte que não pagou durante 6 meses, deputado Caravina, se ele simplesmente parcelar, ele já sai da lista de devedor quanto mais. Então não é alguma coisa que você vai punir o contribuinte. Não haverá punição, apenas um tratamento igual. Porque, pensa bem, o deputado Pedro Pedrociano Neto tem uma empresa e com toda a dificuldade paga servidor e paga os impostos em dia. E o deputado Rinaldo tem uma empresa e não paga. E está no mesmo termo. Suposição. Tá bom. Deputado Pedro e o João da Silva. Pronto. Vamos tirar desse exemplo. O deputado Pedro Neto tem uma empresa, paga o imposto rigorosamente em dia. O Zezinho das Couves concorre com o deputado Pedro, está no mesmo segmento, vende o mesmo produto. Aí um paga e o outro não paga. O que está acontecendo? Concorrência desleal. Quem não está pagando vai vender por um preço menor e vai atrapalhar aquele que vende o mesmo produto. Então, na verdade, nós estamos falando de uma questão de justiça fiscal, não há perseguição. Aliás, deputado Zeca do PT, desde que Vossa Excelência foi governador, que acabou com o terrorismo fiscal, o Estado tem visto sempre, tem tido um olhar muito importante olhando para a situação econômica do Estado e do país. E quero dizer que essa questão do devedor, finalizando, é apenas e tão somente isso, uma questão de equilíbrio, de equidade, de justiça. Se Pedro Pedrociano Neto tem uma empresa, vende um determinado produto, paga o imposto em dia, o João das Couves, que tem a mesma empresa, vende o mesmo produto e não paga imposto, não é possível que trate os desiguais de forma igual. É apenas isso. Deputado Rinaldo, desculpe o exemplo do senhor não pagar imposto.